Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo certo com a aula? Quer dizer, com a aula não, com a prova, tudo tranquilo? Tudo de boa? Vocês estão bem? Bom dia, lá. Antes de qualquer coisa, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Nossa, muitas coisas, né, falando aí. Mas eu não sei se vocês sabem, mas até o dia 15 de novembro, a editora, a USP, está fazendo uma feira virtual de livros, onde ela está com várias parcerias de várias editoras, né? Que tem vários descontos em livros. E aí, eu não sei vocês, mas tem gente, tipo eu, que não gosta de ler muito pela internet. Eu leio quando tem que ler, né? Quando eu não consigo achar. E vocês vão ter que ler muito livro de faculdade, né? Vocês têm aí vários livros de universidade para ler e etc. Então, gente, as propagandas aqui aparecendo. Por exemplo, a LIPM Editores, né? Eles têm aí vários livros de pocketbook que estão com vários descontos, certo? E aí tem livros que vocês são leitura obrigatória para vestibular também. Então, cadê? Ó, essa aqui é a lista de livros que estão com desconto. Né? Então, assim, tem muita coisa. Tem muita coisa. Olha isso. São 22 páginas de títulos com desconto. E aí depois vocês entram lá no site. E aí que dá para ver, por exemplo, Dom Casmurro, né? Dom Casmurro de Machado de Assis. Tá por R$10,95 o pocketbook. Então, assim, tem livros de tudo quanto é coisa, gente. Tem tudo. Assim, e essa é só uma das editoras, né, que tem. É que essa editora aqui, ela tem mais livros de faculdade, né? Livros que eu diga de que vocês têm que ler obrigatoriamente. Então, eu abri desse, mas são tipo 22 páginas. Mas tem a editora Unesp, que tem um monte. Tem um monte de outras editoras também que estão com várias promoções, tá? E aí eu acho que para vocês é legal, né? Porque vocês às vezes não gostam de ler pela internet, né? E aí já é tipo um livro, sei lá, como o Curtiço. Nem sempre as pessoas gostam do tipo de palavra, das palavras que usam, etc. Às vezes é meio, né? Então, o livro físico às vezes dá de você pegar no livro, etc, né? Não tá aparecendo a notificação do celular. Às vezes, para alguns é mais fácil, então. E como o livro é caro, fica aí a dica, né, gente? Que é a única coisa que eu posso fazer por vocês, dar a dica aí, tá? Enfim. Hoje a gente começa falando sobre a cultura midiática. A gente começa com a sociedade midiática, tá? Que vai ser uma conversinha que vai ser muito tranquila. Por quê? Porque vocês estão muito acostumados com essa sociedade midiática, com a sociedade do espetáculo, com a indústria cultural. É uma coisa que, assim, vocês meio que já sabem instintivamente, certo? Porque vocês sofrem vocês estão sofrendo esses problemas, né? No dia a dia de vocês passam por isso. O que a gente vai fazer basicamente nessa aula, né? Nessa aula de hoje e talvez semana que vem, depende do andar da aula. A gente vai colocar dentro de conceitos e entender um pouco melhor,
certo? Coisas que a gente já nota no dia a dia. Então, por exemplo, a mídia. A palavra mídia, ela é um termo que a gente puxa do inglês, certo? Ele chega no Brasil no século XX. Já a origem dessa palavra no nosso vocabulário está ligado um pouquinho com a dominação cultural, né? Por quê? Porque a gente puxa do inglês e não do latim. Portugal, por exemplo, puxa essa palavra do latim, o que significa que lá em Portugal, mídia tem o gênero masculino, né? Então eles falam os mídias. A gente, como puxa do inglês, puxou para o gênero feminino, então a gente chama as mídias, né? Então a gente fala as mídias digitais, a mídia, etc. E mostra a influência que o inglês tem a partir do século XX na nossa sociedade. E não só a palavra mídia, mas um monte de coisa, certo? Eu estou olhando aqui, hoje eu estou no quarto da minha irmã, né? Não sei se vocês perceberam com o dicionário, eu estou no quarto da minha irmã hoje. E a minha irmã, ela grudou aqui na parede uns calendáriozinhos que ela fez para se achar na faculdade. Aí tem um calendário, tem um negocinho aqui que ela fez, que são os horários da aula. Calma aí, Renzo, já te respondo. Que são os horários da aula. Ao invés de colocar, tipo, horários, ela colocou grades. Letras a mais que ela podia ter usado. Mas que ela usou a palavra. Por quê? Porque a gente usa no nosso dia a dia, o feedback, né, e etc. O Renzo fez uma pergunta que eu acho que deve ser uma pergunta de muitos de vocês, tá? Porque realmente é uma coisa que não se fala muito. Quando a gente falou de eleição, a gente não passou por esse processo, né? Então, eu vou até sair daqui para não atrapalhar, para não confundir, e vou responder a pergunta dele. O Renzo colocou assim: Prof, eleições esse domingo, certo? Eu fiz lá meu título de eleitor, mas fiz durante a pandemia pela internet. Eu não tenho nenhum documento físico, só tenho o número do título. Então, basta dar meu número para o mesário ou não conta, ou sei lá. Você precisa levar um documento com foto, de preferência o seu RG, já que você não vai ter carteira de motorista mesmo, certo? Leva o número do título, mas se eu não me engano, você tem o aplicativo, né? Se eu não me engano, tem o aplicativo do título de eleitor que vocês podem baixar com o título online. Acho que, né? Que é o aqui, ó. Tem esse aplicativo chamado e-título. Eu nem tinha baixado porque eu tenho o meu físico, né? Que o meu eu fiz há 6 aninhos atrás, então eu já tinha. Mas tem um aplicativo chamado e-título, onde você tem lá os seus documentozinhos bonitinhos. Como você não tem nenhum documento físico, eu aconselho você a baixar esse aplicativo para ter um negocinho a mais lá confirmando que você tá certificado, tá bom? Ó, quando você baixa o aplicativo, você preenche com os seus dados, certo? E aí eles vão colocar lá seus dados e na hora de você fazer, né? Você apresenta para o mesário. Mas fique em paz, por quê? Porque você não tem 18 anos, né? Você já fez 18 anos, Renzo? Se você não fez 18 anos, então já tem esse app, então tá perfeito. Se você não fez 18 anos ainda, então você não é obrigado a votar. Então você não. Então, se der algum problema no dia ou qualquer coisa, né? Óbvio que é horrível, porque você não vai poder exercer seu direito como um cidadão. Mas se der algum problema, isso não te prejudica em nada. Quem já tem 18 anos, tá? Quem aqui já tem 18 anos, pelo amor de Deus, façam tudo bonitinho, certinho, levem um documento. Tem que levar uma caneta, tá? Por via das dúvidas, leva uma caneta azul e uma caneta preta, nunca se sabe, tá? Leva a caneta, leva a máscara, o álcool em gel, tudo bonitinho, por quê? O documento com foto, tudo certinho, por quê? Porque quem já tem 18 anos, isso pode prejudicar vocês para ser contratado ou assumir cargo público,
para assumir vaga em faculdade pública, certo? Caso dê algum problema, isso na hora de votar, ou vocês não vão votar, por exemplo, quem já tem 18, isso pode prejudicar vocês no futuro. Então, tenham muito, muito, muito cuidado. Né? Se não puder ir porque está com sintoma, qualquer coisa do tipo, justifica depois. Então, assim, quem já tem 18, tenha uma atenção a mais. Quem não tem 18 ainda, vá, exerça o seu direito como cidadão, mas não tenha... É só muito legal, sério. Eu acho que vai ser... Acho que é muito bom a experiência de... a primeira vez que você vota, sabe? É só uma experiência muito legal. Então, eu sei que vários de vocês têm título aí, devem estar pensando em votar. Só aproveitem essa experiência, sabe? Com calma, com tranquilidade. O ir, o apertar, o ouvir o barulhinho. É um negócio que na hora dá um tipo... Caraca, ok. Né? E, enfim. As mídias, certo? Elas têm um papel fundamental nos processos de interação social. E já que a gente está falando de eleição e que a eleição acontece no final de semana, vou usar o exemplo da eleição, então. Esse ano, por conta do Covid, né, a gente não teve muitas... A gente ainda está tendo algumas, né, presenciais, mas, de modo geral, a gente teve menos campanha presencial. A gente teve mais campanha o quê? Acontecendo nas redes sociais. Inclusive, não só campanhas, como debates, certo? Vou usar o exemplo aí do Guarujá. O Guarujá teve 2 debates. Desses 2 debates que o Guarujá teve, né, um deles foi pelo Facebook, né? Foi pelas redes sociais, na verdade, né? O debate da VTV teve uma ampla divulgação e uma maior parte dos telespectadores vendo pelo Facebook ou pelo YouTube. A mesma coisa do Santa Cecília, né? Os debates que aconteceram de Santos, Praia Grande e São Vicente na TV Tribuna também foram feitos através do portal da internet, certo? E a gente vê a importância da mídia como um meio, né, que está passando uma mensagem e como ela modifica o nosso processo de interação social, né? Que aí volta ao que o Yanine fala, que vocês viram lá no primeiro ano e a gente deu uma revisadinha, né, no primeiro bimestre, que é o conceito de aldeia global, né? Que é o fato da gente estar cada vez mais parecendo que mora no mesmo bairro. Então, hoje, eu estava falando da nossa lá para o segundo ano, e aí um aluno do segundo ano virou e falou assim: ai, professora, nessa pandemia eu fiz uma amiga na Turquia. Ele falou, e realmente, tipo, não tinha diferença dessa minha amiga na Turquia para os meus colegas de sala, porque eu não via nenhum dos meus colegas de sala. Eu também não via, menina. A gente só se falava, tipo, por FaceTime, né? Olha aí, FaceTime. A gente se falava por videochamada, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. E a gente tem uma amizade normal, uma amizade que está sendo construída de uma forma normal, do mesmo jeito que as minhas amizades estão sendo mantidas com as pessoas que eu conheço, né? O que faz com que essa mensagem ela chegue muito mais rápido. Então, esse processo do emissor mandar a mensagem, um receptor receber e dar, né, essa resposta, fazendo com que esse ciclo aí gire, ele agora está muito mais rápido. Porque em questão de segundos, chega uma mensagem. Em questão de segundos, você tem um post no Instagram com milhões de curtidas que vão chegar a milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Que é uma coisa que acontece, por exemplo, quando a Kim Kardashian e a Kylie Jenner postam alguma coisa. Elas têm 200 milhões de seguidores, né? Elas são um emissor passando uma mensagem que chega a milhões de receptores no mundo inteiro em questão de segundos, vendendo uma mensagem, né? Vendendo, e aí uma mensagem não de tipo a mensagem, mas vendendo um propósito, vendendo uma ideia.
Olha que coisa assim, que proporção que tomou, né? A importância das mídias no nosso dia a dia. Bom, o objeto das ciências sociais são estudar os meios de comunicação em massa. E não é estudar, meus caros alunos, o seu Twitter, ou o meu Twitter, ou o seu Facebook, ou o meu Facebook, ou a minha conta do Zoom, ou a sua conta do Zoom. Mas como o Twitter, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o Zoom, a plataforma do G1, a plataforma da Folha, a plataforma da Fox News, a plataforma do The Independent, como esses meios de comunicação estão sendo utilizados, ok? E estão atingindo as pessoas, tá? E aí, o uso desses meios para projetar uma cultura de massas e promover a padronização vai ser um dos pontinhos de interrogação que as ciências sociais vão tentar aí explicar, tá? Então, as ciências sociais vão tentar entender o quê? Como que isso está sendo utilizado para passar uma mensagem para tantas pessoas? Qual que é a mensagem que está sendo passada, certo? E como essa mensagem está atingindo essa massa, tá? Então, a primeira coisa é observar que cada vez mais poucos emissores produzem conteúdo para muitos receptores. E aí não é só falar da Kylie Jenner, da Anitta, da Ludmilla, sei lá, eu não sou versada a esse ponto em blogueirinhas. Então, assim, eu não tenho, tipo, eu tô ali nas Kardashians, mas de resto não sou muito não, né? Mas eu sei que tem, tipo, vários TikTokers super famosos hoje, que ficam famosos com vídeo de 15 segundos a 1 minuto, né? Que produzem conteúdo aí pra gente que tá no mundo inteiro e que consegue, em questão de, tipo, meses, conseguir um engajamento de uma massa muito grande e influenciar essa massa por meio das mensagens que passam. Então, você vai ver. Vocês querem dar um exemplo de alguém que vocês seguem? Tipo, só falar. Algum influenciador aí que vocês seguem, que vocês gostam? Alguém tem um? Tudo bem. Eu vou dar o exemplo da Manu Gavassi, porque ela é brasileira e porque eu acho que aconteceu uma coisa muito engraçada. Quando eu estava no Fundamental 2, Manuela Gavassi estourou através da revista Capricho. Utilizando uma mídia, tá? Que era a revista Capricho, Manuela Gavassi fez a sua estreia e estourou no mundo. Quer dizer, no mundo não, no Brasil. Certo? A Manu Gavassi, gente, era sensação quando eu tinha 12, 13 anos de idade. O clipe Garota Errado, saber com qual dos colírios Capricho que ela tava. Ela era capa da Capricho, assim, quase toda semana. E a Capricho era uma coisa que a gente, literalmente, tipo, com 12, 13 anos, a gente comprava toda semana, a cada 15 dias a revista Capricho, ia na banca, comprava, assinava, e chegava em casa e tinha aquela coisa de ler o que tá, de ver qual, ou comprar, tipo, a Atrevida e ver qual que é a letra de música que tinha naquele dia. E aquela mídia era o que a gente tinha, por exemplo,
para saber qual que era o novo filme da Miley Cyrus, qual que era a nova entrevista que ela tinha dado sobre o começo do relacionamento dela com o Liam Hemsworth. E era o nosso meio de comunicação, e uma coisa que acontecia do outro lado do mundo chegava para gente, de 12 anos, né, através daquela revista, porque naquela época a gente ainda tinha o celularzinho que só mandava SMS, né? Que há 10 anos atrás a gente não tinha ainda o acesso à internet que tem hoje, que vocês têm, que a gente tem hoje, né? E que gente de 12 anos tem hoje. Depois de um tempo, a Manu meio que sumiu, ela ficou muito reservada a um público específico, né? Quando ela entrou no Big Brother, ela tinha acho que 3 ou 4 milhões de seguidores. Hoje ela está com 15,9 milhões de seguidores. E aí, uma outra mídia, que é a televisão, fez bombar, e agora, através do Instagram, né, que aí é uma outra mídia, eu acho que das últimas fotos dela, das últimas, sei lá, 9 fotos dela, 3 ou 4 foram de campanha publicitária. É uma menina de 27 anos que, através das mídias, né, do YouTube, do Big Brother, da revista Capricho, lá há 10 anos atrás, do Instagram, tá produzindo conteúdo para muita gente. Tá fazendo que as pessoas vejam 10 minutos de vídeo para uma música de 2 minutos. Tá polemizando, colocando o ex que ela falou mal no Big Brother para gerar visualização, para gerar engajamento. E essa relação, esse processo, né, vai ser o que as ciências sociais vão estudar e vão estar interessados em como isso está sendo usado para influenciar os indivíduos, né, por essas informações que são vinculadas pelos meios de comunicação. E aí pode ser desde um portal, como, sei lá, eu vou abrir aqui de novo. Quando eu passo para o lado, por exemplo, eu tenho a UOL me dando colocando para mim uma matéria sobre The Crown, porque eu vejo The Crown. Aí eu tenho uma sobre Narcos México. Aí eu tenho uma sobre a Jill Biden, certo? Eu tenho uma do G1 falando sobre fake news. E eu tenho, assim, várias matérias, por exemplo, né, que estão aparecendo aqui para mim, né? Aí você vai ver, por exemplo, os títulos das matérias. É que tá tudo em inglês, deixa eu ver uma que tem em português. Bombástica máscara de banana para cabelos secos. Ao invés de colocar, tipo, máscara de banana para cabelos secos. Não, bombástica. Eu tenho um adjetivo. Esse adjetivo tá tentando me passar uma mensagem, tá tentando gerar um clique. Né? Até a foto que coloca tá tentando gerar um clique. Quer ver? Muito além de Biden ou Trump, o que decidiram os eleitores americanos nas urnas? Os títulos são sensacionalistas. Jill Biden vai redefinir o papel de primeira-dama. Quando você abre a matéria, é só porque ela vai trabalhar. Enquanto ela está no cargo, ela vai continuar dando aula como professora. Aí você olha e fala assim, mas não era nada demais. Só que para gerar o clique, você aumenta. Você se utiliza de palavras específicas. Você utiliza de uma foto que vai gerar mais engajamento ou não, né? Aí pode ser, e a gente vê mais isso quando a gente pensa, por exemplo, na Taylor Swift, quando ela lançou o Look What Made Me Do lá, com a Luísa Sonza lançando flores, postando foto lá,
Foi o clipe mais discutido, mas foi o clipe mais discutido, gente. E ainda assim, o engajamento, ela fez um monte de campanha publicitária depois. Por quê? Porque teve engajamento. Isso são coisas que a escola de Frankfurt, né, que vai ser aí a escola que vai, né, que vai pensar a teoria crítica, vai observar. Então, o que é a escola de Frankfurt? A gente tem o Adorno e o Horkheimer. Digamos que, como duas pessoas muito inteligentes, eles percebem, né, que está acontecendo alguma coisa estranha na Alemanha durante a década de 30, né? Ou seja, eles vão olhar e vão falar: que estranho! Estão passando a mensagem de que judeus são a causa de coisas que a gente não tem nada a ver. Olha, estão falando que se matar a gente, o mundo melhora. O que está acontecendo? Como é que estão passando essa mensagem? Por que as pessoas estão acreditando? Isso vai começar a acontecer. Eles fogem justamente porque eles são espertos, né? E eles percebem que nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa. Só que ao invés de ser de uma forma dentro de uma ditadura totalitária, como na Alemanha, né? Onde está bem explícito que isso é um projeto nacional, ok? Que essa produção é um projeto nacional. Nos Estados Unidos, tem com Capitão América, com Super-Homem, aí vem com os filminhos aqui da década de 30 e 40, e começa a vir uns negócios que tá passando aquela ideia da meritocracia, do estilo de vida americano, do morrer na guerra, sabe? Vem com essas coisas e eles falam, mas espera que tá acontecendo isso também. O pessoal está sendo influenciado a comprar coisas que não precisam. Tá começando a lançar um tipo de música que é para tocar na rádio. Não tem crítica. A arte não está fazendo crítica. O cinema não está criticando nada. E aí, quando eles começam a parar para colocar em teoria, eles vão perceber que isso está acontecendo porque a produção cultural entrou dentro dos moldes da indústria, então, da indústria capitalista. Então, do mesmo jeito que eu produzo 50 mil camisetas iguais para vender para as pessoas, agora eu estou produzindo, né, produtos culturais para vender para as pessoas. Eu estou transformando cultura, né, em coisa, em mercadoria. E não só cultura, mas a informação também, para manter a estrutura de dominação. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui da Kylie Jenner e seus famosos lábios. O quanto de gente não começou a comprar os produtos dela ou fazer os procedimentos estéticos que ela fez para se parecer com ela. E aí os lábios deixam de ser uma característica pessoal de cada pessoa, né? Pessoal de cada pessoa é ótimo, mas assim, deixa de ser uma característica pessoal em que, tipo, cada um tem seu lábio, paciência. Ok, cada um faz o que quiser, para virar uma coisa, isso vira um item. Eu não sei, acho que já não é da época de vocês, mas antigamente tinha uma fofoca de que as pernas da Cláudia Raia estavam asseguradas em mais de R$1 milhão. Que a Cláudia Raia tinha feito um seguro de mais de R$1 milhão para suas pernas. Era uma fofoca por quê? Porque as pernas da Cláudia Raia são as coisas, tipo, é o que você tem aquela imagem que remete, né? E aí, isso na indústria cultural vira uma coisa dentro da sociedade capitalista. Não são as suas pernas, elas são as pernas que vendem produtos. É a sua cara que vende produto.
É o lábio grande da Kylie Jenner que vende o produto. O pessoal criticou um monte quando ela parou de fazer o enchimento, o preenchimento. Ela voltou depois. Porque eu estou coisificando. E coisificar, né, é o processo de reificação, que é um processo que vai facilitar o processo de alienação, né? A manutenção, na verdade, da alienação. Que é a gente consumindo tudo isso de uma forma crítica. E aí vocês podem virar e falar assim, mas professora, tipo, o filme do Aquaman, ele tem uma crítica social. Porque ele fala da poluição. Tudo bem. Mas porque hoje, em 2020, você não consegue fazer mais um filme sem crítica social. Os filmes precisam ter crítica social agora, não precisam? Você gosta de comprar o produtinho que tá lá, que é sem crueldade, o produtinho vegano com a marcazinha. Porque parece que você tá fazendo algo para a sociedade. Não é? E o produto, né? Você vai, por exemplo, para grandes marcas que estão fazendo produtos veganos, por exemplo, né? Que tem aquelas que tem marcas que estão vendendo congelados veganos, que são marcas muito grandes. São marcas que, ao mesmo tempo, continuam vendendo os congelados com carne. E que, no lugar que eles estão fazendo essa produção desse nuggets vegano, tá fazendo a produção do nuggets de galinha, né? De frango, dentro da lógica do agronegócio de qualquer jeito. Não modificando em nada a estrutura. O que só faz que o quê? Que continue a estrutura do mesmo jeito. Que é a crítica da indústria cultural. A crítica da indústria cultural, gente, não é porque não há nenhuma mensagem. Tudo bem, naquela época não havia, mas é que não há nenhuma reflexão sobre que aquilo está sendo colocado. E a falta dessa reflexão vem da assimetria entre as classes. E aí a classe dominante continua fazendo a produção, produz um produto que vai ser a cultura para a classe dominada, que é a massa, consumir, que vai receber essa mensagem de uma forma difusa e sem a base necessária para processar de forma crítica. E aí pode ser o Jornal das 9, pode ser a novela, pode ser a música nova da Ariana Grande, pode ser o clipe da Anitta, pode ser o BBB. E por aí vai. Pode ser o post da Boca Rosa. E por aí vai. Eu vou parar por aqui. Eu não vou entrar na próxima. Por que não ainda? Mas eu quero que vocês façam uma tarefa de casa. Se eu passar uma tarefa de casa, vocês prometem que semana que vem vocês fazem e vão interagir comigo? Deixa eu primeiro falar qual é a tarefa de casa para depois pedir isso. Eu quero que nesse final de semana vocês se permitam a ter uma experiência, seja ela qual for, seja um filme, uma série, uma música, né, um álbum, enfim, onde o único propósito é que vocês fujam da realidade. Vou dar um exemplo. Toda sexta-feira, na hora do almoço, eu vejo o episódio novo de Keeping Up with the Kardashians. Ver toda sexta-feira Keeping Up with the Kardashians é a minha forma de sair da realidade. É a minha forma de conseguir, tipo, fechar a minha semana. Faz parte da minha rotina e é a minha válvula de escape. Então, eu quero que nesse final de semana, ou pelo menos até quarta-feira que vem, vocês propositalmente e sem culpa se utilizem da válvula de escape de vocês. E eu quero que na semana que vem, ok? Vocês compartilhem a experiência sobre a válvula de escape. Seja um filme, uma série, uma música, qualquer coisa do tipo, tá? De produção cultural. Qualquer produção cultural que seja válvula de escape para vocês. Eu não tô falando tipo, eu gosto de ver filmes, então eu vou ver um filme
com uma super crítica social. Tá? Eu tô falando daquela coisa boba, onde você não tem que pensar, onde é consumir por consumir mesmo, que todo mundo tem um. Pode ser um desenho animado, tipo... eu sei que vários de vocês, eu acho que não tá aqui, mas, por exemplo, o Franklin, eu sei que ele gosta de Rick and Morty. Eu não sei se ele não tá aqui hoje, mas eu sei que ele gosta de Rick and Morty. É Morty ou Morty? Não sei agora. Né? É uma coisa que ele pode fazer, né? Ele não tá aqui agora. Alguém mais aqui gosta de Rick and Morty? Não sei. Mas a Rania comentou que gosta de ler, né? Pode ser, gosta de ler. Então, tipo, ler um livro de ficção, alguma coisa do tipo, né? Que não precisa ter uma crítica social por trás. Ou você está aprendendo alguma coisa, você não precisa tirar nada disso que você vai fazer. É pura e simplesmente para ser uma válvula de escape. Posso contar que semana que vem, na próxima aula, vocês vão compartilhar essa experiência? Obrigada, Eloá. Prof, depois você pode falar sobre a propaganda anticomunista, beleza? A gente vai sim, prof. Aí, beleza, a gente vai sim, prof. Vou falar sobre a propaganda anticomunista, é porque eu vou falar sobre isso quando a gente vai chegar lá, tá? Calma aí. Melhor tarefa da vida, posso assistir meus desenhos e falar pra minha mãe que é a tarefa da escola. Não, mas tem um objetivo, tá? É porque a gente vai ver o quanto que a gente... Acho que vocês tendo essa experiência sem culpa, do tipo, podendo falar, não, é uma tarefa da escola, isso tira um pouco do peso da culpa da gente, né? Porque pelo menos no terceiro ano eu não fazia, eu tava dando rolê com os meus amigos e eu tava, tipo, na sacada sabe, na época do cursinho, por exemplo, eu ia, tipo, pra casa dos amigos, enquanto eles comiam pizza, porque eu não comia pizza, eu tava na sacada da casa do K, fazendo minhas tarefas do cursinho, sabe? Então eu lembro que eu fiquei muito ansiosa e eu não ia ao cinema, eu não fazia absolutamente nada, eu vivia para aquilo e eu me sentia muito culpada quando eu não estava fazendo alguma coisa que tivesse acrescentando de matéria para minha vida. Então, eu acho que essa 1 hora, essas 2 horas vai fazer bem para vocês. Primeiro, na cabeça, para vocês relaxarem, porque, né, tem alguns vestibulares que ainda vão acontecer aí, né, no final de novembro, começo de dezembro. E porque a gente vai fazer muito mais sentido quando a gente for ver a ação que isso tem como válvula de escape, tá? A propaganda anticomunista, eu vou falar porque a gente vai falar sobre a propaganda anticomunista e a contracultura junto. Por quê? Porque a propaganda anticomunista e a contracultura, elas andam ali de mãozinha dada, né? Então, aos movimentos de contracultura que a gente vai ver, tipo, hippies, punks, etc., que eu só passei por cima, né, umas 3 semanas atrás, a gente vai falar sobre quais eram realmente, né, as reivindicações deles, certo? Até porque é uma crítica justamente a essa propaganda um pouco também, tá bom? Então, façam isso, né? Utilizem da sua válvula de escape e se concentrem nela para guardar essa experiência e compartilhar na semana que vem com a gente, tá bom? Bom fim de semana para vocês, meus amores. Até semana que vem.